Boa noite, queridos. Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. De máscara, seu amém fica abafado, né? Mas glória a Deus. Eu quero convidar as nossas crianças para virem aqui à frente. Nós vamos orar por elas antes delas descerem simultaneamente ao culto nosso. Haverá o culto deles aí embaixo. Filha, vira. Que bom, né? Olha que coisa linda. A gente está recomeçando aos pouquinhos, né? Pastora Judite, ore pelas crianças, por favor, irmã. As crianças abaixo de 2 anos não usam máscara, acima de 2 anos utilizam. Glória a Deus. Que bom que nós estamos de volta na casa do Senhor, né? Isso é muito bom. Deus tem nos protegido, nos guardado. Vamos orar então, crianças. Vamos fechar os olhinhos. Falar com o Papai do Céu, não é? Fechar? Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Senhor. Nós te glorificamos e te adoramos. Obrigada, Senhor, por essas crianças que nós temos na tua igreja. Porque, Senhor, elas estão firmes, aprendendo da tua palavra. E com certeza, Senhor, vai sair daqui missionários, vai sair daqui pregadores, pessoas que têm o Senhor firmado nos seus corações. Que essa semente, Senhor, que foi plantada na vida delas, vão crescer e vão frutificar, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos que o Senhor abençoe o culto deles, ó Deus, que a tua palavra que for ensinada lá embaixo possa germinar, Senhor, na vida deles. Abençoa os professores também, dá sabedoria, dá graça, Senhor, para poder transmitir para eles tudo aquilo que eles precisam, Pai. Nós te louvamos, Senhor, por esse tempo, por essas vidas, no nome de Jesus. Amém. Amém? Vocês têm versículos decorados? Não tem, não? Então tá bom. Podem descer, por favor. Obrigado às professoras. Hoje a Camila Nelivânia deve ter mais alguma no apoio. Deus abençoe vocês, queridas e queridos professores. Eu quero convidar o pastor Hildo para fazer a leitura. Você abra a sua Bíblia, por favor, em João capítulo 14. Nós leremos somente do 1 ao 3. Evangelho de João capítulo 14, versos 1 ao 3. Boa noite. A paz do Senhor. Eu peço que você que pode se coloque de pé para a gente ler a palavra do Senhor de pé. A palavra do Senhor diz assim: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Vou preparar-vos o lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim, para que onde eu estou estejais vós também. Glória a Deus pela sua palavra. Deus te abençoe grandemente. Deus fale ao seu coração. Aleluia. Mais um culto de adoração, louvor, temor, reverência, glorificação, reconhecimento, gratidão. Culto onde o Senhor será honrado, celebrado, onde Ele será reconhecido como Senhor e Deus das nossas vidas. Eu peço que você feche os seus olhos. Oremos, ó Pai. Te louvamos pela beleza da sua santidade, ó Pai. Te agradecemos, ó Senhor, por esta semana. Te agradecemos por este dia. Te agradecemos por esse tempo. Te louvamos pelas coisas que nos foram adicionadas na nossa vida cristã durante esta semana. Pelo crescimento que pudemos ter, pelas provas que pudemos passar, ultrapassar
superar e vencer. Obrigado pela sua igreja reunida neste lugar. Obrigado pela sua igreja reunida em todo lugar. Pai amado, agrada-te do Senhor. Pai, diz a sua palavra, nós nos agradamos do Senhor. O Senhor é tudo para nós. Te amamos, te louvamos, te adoramos, te bendizemos, ó Pai. Te agradecemos. A ti a honra, a glória, o louvor, o poder, o domínio, o império, a majestade. A ti, ó Pai, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Toda a glória, Senhor, para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Boa noite. Obrigado, Senhor, por este momento maravilhoso. O teu povo está aqui, Senhor, para te adorar, para exaltar o teu santo nome, ó Pai. O teu povo é obediente a ti, Pai. E toda esta multidão rende-se a ti agora, ó Deus. Abra sua boca, comece a agradecer o teu Deus. O Deus que te trouxe até aqui esta noite. Obrigado, Senhor, por cada vida, por cada irmão, por cada irmã que está aqui nesta noite, Pai. Não fosse pela tua graça e pela tua imensa misericórdia, nós nada seríamos, ó Deus. E nós viemos aqui para cantar, para ouvir a tua palavra, para nos encher ainda mais do teu Santo Espírito. Vou clamar, pois tudo vem de ti, e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, só a mim. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã, preparado. Está tudo preparado, preparado para mim. A ti, Senhor, Eu vou clamar, pois tudo vem de ti, tudo está em ti. tudo está em ti. Por ti vamos caminhar, ó Deus. Por ti vou caminhar, tu és a direção, só a me guiar. Tudo pode passar, seu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado para mim.
poder. Que nesta noite os céus se abram sobre as nossas vidas. Que os céus se abram sobre as nossas casas. Espírito
Para Ele são todas as coisas.
sempre, eternamente. Amém. Pode sentar, glória a Deus. Nós vamos ter um tempo de intercessão agora, pelas necessidades e pelos necessitados. Se você puder abrir em Lucas capítulo 4, Lucas capítulo 4, versículo 18, nós vamos fazer essa leitura. Lucas capítulo 4, versículo 18. Quando Jesus foi para Nazaré, seu local de origem, e ele entrou na sinagoga para pregar, e também se levantou para ler as Escrituras. E ele leu o profeta Isaías e leu o seguinte trecho, Lucas capítulo 4, versículo 18: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. E depois aqui a última frase do 20 diz: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. E o 22 diz: todos davam testemunho dele e se maravilhavam das palavras cheias de graça que lhes saíam dos lábios. Então o Espírito do Senhor está sobre Cristo, está em Cristo, e ele está, esse Espírito de Cristo é o Espírito Santo de Deus, que opera toda sorte de maravilhas, sinais, prodígios e manifestações. É um espírito de poder absoluto sobre tudo quanto há, sobre tudo quanto existe, especialmente dos da fé, dos que creem. E Jesus então disse: olha, eu, Cristo, eu tenho o Espírito do Senhor para evangelizar, para proclamar, para libertar, para restaurar e também para anunciar o ano aceitável do Senhor. Gostaríamos que os que precisam de oração se coloquem em pé, por favor, para alguém ou para você. Você se coloque em pé no seu lugar. Nós vamos orar. Esses que estão em pé, vocês sabem que Deus pode todas as coisas. Há pessoas necessitadas que não estão aqui. Elas estão nas suas casas. Elas estão agora impedidas. Elas estão agora com uma prisão prendendo, para que elas não possam ter essa liberdade que nós temos hoje à noite. Então nós vamos orar. O Herbert vai orar por essas necessidades. E nós vamos orar com fé de que Deus pode, segundo a sua vontade, no tempo dele, do modo dele e para a glória dele. Pode orar, irmão, por favor. Oremos, irmãos. Pai Santo, Pai querido, quão bom é ter um Deus que possamos confiar, meu Pai. Como cantamos aqui, meu Pai, que se abram os céus, que o teu reino venha, meu Pai, com poder, graça e glória sobre a vida de cada um, meu Pai. A tua palavra diz, meu Pai, que nós estamos diante da sua ceia, Senhor, que pelas suas pisaduras fomos sarados, fomos curados, Senhor, pelo seu sacrifício na cruz. As promessas do Senhor continuam fiel, meu Pai, para aqueles que o temem, para aqueles que necessitam de ti, meu Pai. E tomamos posse das suas promessas na vida de cada um, meu Pai. Seja com cura, seja com graça, seja com prosperidade do Senhor. O pão nosso de cada dia é o Senhor que nos tem dado, sustentado, Senhor.
Eu creio porque fiel é quem prometeu. O Senhor é justo, meu Pai. O Senhor é fidedigno em tuas palavras, Senhor. E não vi um justo mendigar o pão. Não vi ninguém ser humilhado, meu Pai, quando se coloca diante dessa graça maravilhosa. Como cantamos, maravilhosa graça que nos alcançou. Pai Santo, nós cremos, Senhor, que o Senhor está aqui, manifestando o Teu Espírito Santo, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo, meu Pai, a prosperidade. A despensa, meu Pai, que está vazia, já não vai estar mais. Portas abertas, meu Pai, de emprego. Eu creio, meu Pai, porque o Senhor prometeu. Não foi nenhum homem, mas sim um Deus justo e fiel, que tudo fez por meio da Tua santa e preciosa palavra, com poder, glória e majestade. Nós Te glorificamos, ó Deus, porque sabemos em quem temos crido, que é poderoso em todos os momentos. Nem a morte conseguiu segurar o Senhor no túmulo. O Senhor nos deu promessa, Senhor. O Senhor nos deu essa promessa maravilhosa, que um dia o Senhor voltará, e que ressuscitaremos contigo. Mas o Senhor já nos ressuscitou, meu Pai, do nosso velho eu, para uma nova humanidade. Por isso, Senhor, nós temos motivo para Te glorificar e Te exaltar, meu Pai, porque até aqui Ebenezer nos ajudou o Senhor. Nós oramos, tomamos posse e gratos por Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Esse é um novo tempo. Chegou setembro, mês da primavera. As flores, a cor das flores, a beleza e o perfume das flores. Também um tempo de calor. E é o tempo de renovação da igreja, de recomeço, de retomar. O tempo da gente voltar para o nosso lugar, onde a gente sempre esteve, no lugar onde Deus nos plantou, a nossa igreja. Todos nós temos a nossa igreja, a nossa comunidade, a nossa comunhão. Essa aqui é a nossa comunidade. Muitos não estão aqui, mas muitos estão aqui para a glória de Deus. Eu quero agradecer a Deus, a todos aqueles que estiveram com a gente nesse tempo de crise. 5 meses de crise. Estamos começando a sair da crise. Um grupo de irmãos e irmãs aqui da igreja sustentaram esta igreja por estes 5 meses fielmente com seus dízimos e suas ofertas. Foi um tempo muito difícil financeiramente, mas Deus conservou esse grupo fiel, que ou trazia, ou depositava, ou transferia, e fazia chegar o dízimo de alguma forma. Foi a fidelidade desses irmãos, dessas famílias, desses casais, desses membros, que foi possível a gente estar com as portas abertas. Há muitas igrejas que fecharam nessa pandemia, elas não vão abrir mais. Nos Estados Unidos, muitas igrejas fecharam, muitos pastores deixaram o ministério. No Brasil também. Mas nós estamos aqui. Na graça de Deus nós estamos aqui. Sabe, eu vejo claramente Deus recompondo a igreja aqui hoje à noite, ajustando a igreja, parafusando, fazendo os ajustes, ou talvez afinando a orquestra, para ela começar a tocar em harmonia novamente, juntos. Louvado seja Deus. Eu quero convidar a irmã Creuza. Ela tem algo a fazer agora muito importante. Depois disso nós vamos tomar a ceia do Senhor juntos.
aniversário do nosso amado pastor. E a gente não poderia deixar passar em branco, né? E nós estamos aqui para desejar tudo de bom. Que o Senhor te abençoe, te guarde. Que o Senhor te dê sabedoria dos altos céus. E a cada dia Ele te conduza. Alargue os seus passos. Que Deus te abençoe, você e toda a sua família. E como de costume, eu vou deixar para ele números 6, 24, 25 e 26. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. O Senhor tenha misericórdia de ti. E o Senhor te dê a paz. Que é o que nós precisamos. Fé, esperança e paz. E é isso que eu te desejo nessa jornada. Aqui está uma pequena lembrança da igreja. É simples, mas é de coração. Vem para cá, meu irmão, vou orar por você, apresentando a igreja aqui. Senhor, obrigado, Jesus, pela vida do teu filho, que está aqui conosco, amando do Senhor, somando, fazendo o trabalho, o ministério que lhe foi confiado, Deus, com primazia, com excelência, com dedicação. Obrigado por ele estar entre nós, estar conosco, ser pedra viva desse edifício, não feito por mãos humanas. Obrigado por mais um ano de vida, Pai. Que venham outros, e todos eles na presença do Senhor, na vontade do Senhor, nos propósitos do Senhor. Abençoe a sua família, e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Nós temos a mesa colocada. A mesa é um lugar muito especial. A mesa não é um lugar para se comer, é um lugar para se encontrar. Depois pode vir a comida, mas o mais importante na mesa são as pessoas, porque mesa é lugar de encontro. E nós estamos aqui na mesa. Nós não sabemos que tipo de mesa, mas não era uma mesa como essa que Jesus usava. As mesas dos judeus eram baixas, bem baixas, metade dessa daqui. E eles sentavam-se no chão, com as pernas para o lado, e um reclinava no outro. Eles faziam assim, era o costume judeu. Iam quebrando o pão, passando para o próximo, para o próximo e para o próximo. Era o pão partido. Da mesma maneira, o cálice era um cálice que ia sendo passado. O mesmo cálice. E hoje nós estamos aqui para lembrar tudo isso. É uma simbologia de uma realidade concreta. Deus se fez humano para que nós humanos fôssemos feitos semelhantes a Deus. Ele se fez servo para que nós sejamos sacerdócio real. Ele foi humilhado para que sejamos exaltados. Ele se fez pobre para que sejamos enriquecidos. O sacrifício de Cristo é insubstituível, é impagável. O sacrifício de Cristo é definitivo, é exclusivo. Exclusivo como? Não há nenhum outro sacrifício que possa substituir o sacrifício de Cristo. É um sacrifício completo e absoluto para perdão de todos os pecados de toda a raça humana. Essa foi a parte de Cristo. A parte humana é achegar-se. A Bíblia diz: achegai-vos, humilhai-vos, arrependei-vos diante do Senhor, confessem seus pecados
Põe a cara no pó, se dobre diante dele, o reconheça como Senhor e Salvador. E é isso que vamos fazer. Nós vamos ter o cuidado, embora vocês estejam sendo higienizados agora nas mãos, mas nós vamos ter o cuidado na hora de pegar esse pãozinho, que a gente não toque no outro pãozinho que está ao lado. Ok? Por favor, pedimos como cálice, pegue o seu cálice devagar, com cuidado, e não toque no cálice ao lado. Todo cuidado é pouco. Louvado seja Deus. Todos prontos? Você vai fechar os olhos agora para fazer um exame de confissão, avaliação. Quem sou eu diante de Deus? Quem sou eu para Deus? Às vezes você pode se menosprezar dizendo: não sou nada nem ninguém, um miserável. Como também você pode reconhecer sua filiação e reconhecer que você é herdeiro com Cristo, co-herdeiro com Cristo, herdeiro de Deus, e que tudo quanto existe na glória está preparado para você. Um homem de Deus, no início do século XX, estudioso da palavra, da teologia, disse o seguinte: seja quem você é, seja aquilo que você foi destinado a ser. Você é muito mais para Deus do que você pensa que você é. Isso é muito mais importante. Deus, obrigado pelos elementos preparados com carinho, o pão sem fermento e os cálices, fruto da vide. Obrigado pela diaconia, obrigado pela Vera Bispo, que prepara os pães. Obrigado, Pai, por aqueles que ofertam e dizimam, para que haja tudo isso neste lugar, mais esta vez, lembrando a sua encarnação, seu nascimento, sua vida, seu ministério, seu sofrimento, sua morte, sua ressurreição, sua entronização e a sua breve volta. Em nome de Jesus, consagramos esses elementos. Amém. Getsemane foi que meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Logo vieram pessoas para o levar para a maior das provações. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Ver os cravos nas mãos, tocou paz e ver aqueles momentos de dor. Ver o mestre a chorar, e foi por você. E ele mostrou tanto amor. Os soldados cuspiam no seu rosto nu. Posso ouvir o clamor da multidão. E Jesus
Jesus, a olhar aquele céu azul, pede ao Pai que lhes dê o seu perdão. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Ver os cravos nas mãos, teu corpo a sofrer aqueles momentos de dor. Ver o mestre a chorar, e foi por você. Ele mostrou tanto amor. Ver os cravos nas mãos, teu corpo a sofrer aqueles momentos de dor. Ver o mestre a chorar, e foi por você. E ele mostrou tanto amor. Alguém ficou sem ser servido? Todos foram servidos, graças a Deus. Então vamos passar para o momento mais importante. Essa é a nossa Páscoa. É a Páscoa dos judeus, lá atrás é a nossa Santa Ceia. Peço que você se coloque de pé. Já consagramos os elementos. Agora, esse pão, sem fermento, ele simboliza o corpo do nosso Salvador que foi moído e transpassado. Que você possa comer, trazendo à memória tudo aquilo que o Senhor fez por você. Coma e seja agradecido. Porque na segunda carta de Coríntios, na primeira carta de Coríntios, capítulo 11, versículo 25, diz assim: semelhantemente, depois de haver ceado, ele tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazer isso em memória de mim. Que você possa tomar desse cálice e ser agradecido ao Senhor. Senhor, obrigado, Pai, pelo seu corpo e pelo seu sangue. E obrigado, Deus, pelo perdão dos pecados, pela lavagem das obras mortas e da nossa consciência, que também simboliza o batismo e que também simboliza a nossa redenção, nosso resgate. Éramos escravos do pecado, somos agora livres através do Espírito. Éramos perdidos, ovelhas sem pastor, hoje temos o Supremo Pastor. Estávamos destinados para a ira eterna, hoje estamos predestinados para a vida eterna. Te agradecemos, ó Deus, por tão grande salvação, em nome de Jesus, amém. Amém. Deus abençoe. Sentar, irmão, na sua posição. Espírito que nos vida nova traz, acredito
acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará em ti. Aleluia. Obrigado, queridos. Irmãos, eu não vou pregar sobre o Apocalipse ou o Apocalipse, mas eu vou trazer uma mensagem no livro do Apocalipse, capítulo 19. Essa mensagem se chama O Grande Casamento. É sobre aquilo que a Bíblia chama de bodas do Cordeiro. Essa palavra é uma palavra portuguesa, mas que na verdade nós chamamos de casamento ou de núpcias. Apocalipse capítulo 19, versículo 1. E antes de nós fazermos a leitura, quero lembrá-los que este mês, setembro amarelo, é o mês da prevenção ao suicídio. De acordo com as estatísticas do pastor Ed René Kivitz, que deu estatísticas mais completas, mas eu peguei apenas estas daqui. Ele diz que a cada 40 segundos há um suicídio. Alguém tira a sua vida. E de cada 4 jovens entre 14 a 29 anos, um já pensou seriamente em como tirar a sua vida. Ele completa dizendo o seguinte: quais são os motivos para alguém tirar a sua vida? Essencialmente 3 motivos: desânimo, desalento e desesperança. É exatamente o que Deus tem a oferecer para todos aqueles que se achegam a Ele, ao seu reino, ao seu evangelho, à sua igreja, ao seu povo. Ânimo. A Bíblia diz que nós temos longanimidade, é um fruto. Então, ele nos anima. Alento. A Bíblia diz: não vos canseis de fazer o bem, animai-vos, não temais. Alento. E esperança. O evangelho da esperança, a mensagem de esperança, o poder da esperança, o Cristo da esperança. Então, que a gente possa ajudar. Nós deixamos aqui o número do CVV, Centro de Valorização da Vida. Se você souber de alguém que está querendo tirar a sua vida, ela precisa muito de ajuda, de psicoterapeutas, psicólogos e de pastores e conselheiros cristãos. E nós também temos o número 188, que é o CVV, Centro de Valorização da Vida. É um número que alguém pode estar ligando e recebendo uma ajuda por telefone. O grande casamento, Apocalipse 19, verso 1. Depois dessas coisas, ouvi no céu que parecia ser a voz forte de uma grande multidão, dizendo: Aleluia! A salvação, a glória e o poder são do nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E disseram pela segunda vez: Aleluia! E a sua fumaça sobe para todo sempre. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes se prostraram e adoraram a Deus, que está sentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia. E do trono saiu uma voz que dizia: Louvem o nosso Deus, todos vocês, os seus servos, todos os que o temem, os pequenos e os grandes. Então ouviu que parecia ser a voz de uma grande multidão, uma voz como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus,
o Todo-Poderoso. Alegremos, exultemos e demos-lhe a glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro e a noiva dele já se preparou. A ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. E então o anjo me disse: escreva, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas ou do casamento do Cordeiro. São estas as verdadeiras palavras de Deus. Deus abençoe a sua palavra no nosso coração. Pessoas que namoram e noivam vão crescendo numa expectativa e numa ansiedade que pode até se tornar insuportável. Mas a verdade é que até a gente que é homem, aqueles que um dia foram noivos, a gente que é mais frio, mais racional, a gente vai contando os dias também, as horas, os minutos, porque o casamento desperta na gente muitos sonhos e desperta na gente os mais belos pensamentos e as mais lindas esperanças e todos os mais nobres sonhos e encantos. O mundo se torna colorido. Uma pessoa que está para se casar não pensa em outra coisa, ela só pensa naquele dia, naquele momento. Nós precisamos sentir assim como cristãos. Nós precisamos viver esse ambiente. Vocês observam que o cenário aqui de Apocalipse 19 é no meio de uma numerosa multidão no céu. Quando alguém lê o Apocalipse atentamente, verifica que algumas visões que João teve, o apóstolo João, foi daqui da terra, onde ele enxergava o que estava acontecendo nos céus, e outras visões ele teve quando ele foi arrebatado aos céus e começou a ver dos céus o que estava acontecendo na terra. Para nós hoje, a palavra de Deus diz que nós estamos nas regiões celestes. Ou seja, a conversão muda a nossa perspectiva, o nosso olhar. Nós antes da conversão olhávamos aqui dos lados para baixo, para a terra, para a vida. Olhávamos tudo daqui de baixo para cima. A conversão nos fez olhar de cima para baixo, porque agora nós estamos olhando de trás para frente, porque nós já conhecemos o fim de todas as coisas em detalhes, porque está na palavra. Quando a gente começa a enxergar as coisas de trás para frente, o seu presente começa a ter outro sentido, e a sua vida ganha outra perspectiva. É mais ou menos aquilo que Paulo fala de viver no Espírito, com E maiúsculo, andar no Espírito, ser cheio do Espírito. E ele fala da vida no Espírito, Romanos capítulo 8, uma vida celestial. E o cenário desse grande casamento é uma numerosa multidão no céu, de todas as tribos, povos, línguas e nações. Como que acontece isso? O que envolve este casamento de Cristo com a igreja? Em meio à adoração, glorificação, reconhecimento, gratidão, revelação e vitória. É um ambiente fantástico, brilhante,
cheio de fumaça, mas esta fumaça não é tóxica, ela não é poluente, ela é a fumaça, chama-se de fumaça. Tudo aqui são imagens, mas é como se fosse uma grande fumaça que ali está, envolvendo tudo e todos. E a Bíblia diz que esta fumaça, né, que vem do trono de Deus. Do trono de Deus vem tantas coisas. A Bíblia fala em relâmpagos e trovões. A Bíblia fala de voz poderosa, como de muitas águas. A Bíblia fala de um brilho que não se pode explicar. A Bíblia fala que o trono de Deus é tremendo, ele é ali, está o poder dos poderes, e tudo de belo está ali no trono do Senhor. A adoração a Deus que está sentado no trono. A igreja finalmente vai reverenciar o seu noivo como se deve. A igreja finalmente vai unir-se a Cristo de maneira única, completa, total, absoluta. E a ordem será a seguinte: primeiramente, diz assim: dai louvores ao nosso Deus. Essa voz sai do trono, não é Cristo que está falando, mas um daqueles 4 seres que ali estão, que são seres que estão sempre próximos de Cristo e do trono. Um daqueles seres diz: dai louvores a Deus. E a igreja toda, a noiva, né? Porque ela vai para casar, toda a noiva começa a louvar a Cristo, a Deus. Então quem é que louva? Os servos, as servas. Apocalipse nos chama de servos e nos chama de tementes, aqueles que o serviram, que o temeram, e que alguns até deram seu sangue por Cristo. Esses mártires, eles terão uma coroa especial, com certeza, eles terão uma recompensa diferenciada. E aqui diz que o resultado é que haverá, neste momento, antecedendo este casamento, o maior movimento de louvor e adoração do universo e da história. Versos 6 a 8, aqui de Apocalipse 19. E então começará a se dizer: ele reina. Finalmente os reinos todos são seus. Finalmente agora poderemos ter uma nova terra. E o pano de fundo que precede, que vem antes, os capítulos de 14 a 18, descreve o quê? A grande Babilônia. Por que Babilônia? Porque Babilônia foi um dos impérios mais corruptos, degradantes possível que já existiram. A Babilônia é símbolo de pecado grosseiro. A Babilônia é símbolo do grau mais baixo de pecado, desobediência e orgia que se possa ter. Então, este mundo sem Deus que nós vivemos, essa sociedade estabelecida nas nações, isso é a grande Babilônia. O mundo organizado sem Deus, a sociedade organizada sem Deus. Então, esta Babilônia, ela, do capítulo 14 ao capítulo 18, é mostrado os seus pecados, a sua corrupção, a sua degradação, a sua incredulidade. E a Bíblia diz que quando o Senhor começa a castigar a grande Babilônia, que são os povos ímpios da terra, quando Ele começa a castigar a Babilônia abrindo selos e enviando pestilências e morte e fome e úlceras terríveis, a palavra de Deus repete mais de uma vez:
e não se arrependeram das obras que praticaram. Veja que enquanto o juízo de Deus é derramado, dos capítulos 14 a 18, ainda há oportunidade para estes adoradores da besta e da sua imagem se arrependerem dos seus pecados. E não se arrependeram, quer dizer, se não se arrependeram, é porque haverá a possibilidade de arrependimento. Mas enquanto esses juízos descem, por que esses juízos descem sobre essa grande Babilônia, essa massa de povos sem Deus? Para vindicar ou cobrar tudo quanto as nações fizeram contra a igreja, todos os pecados cometidos contra Deus, e também fazer justiça ao sangue dos santos, dos mártires que morreram pela causa de Cristo. E no capítulo 19, o Senhor convida para este grande casamento, porque Ele é o Todo-Poderoso. Ele pede que haja alegria, e haverá esta alegria espontaneamente, e nós estaremos com vestes nupciais. A Bíblia diz que as vestes são dadas por Ele. A Bíblia chama essas vestes de linho finíssimo, ou seja, o tecido mais caro da época, o tecido mais branco daquela época, e o tecido mais difícil de ser produzido, linho finíssimo. E diz a palavra de Deus que estas vestes, elas não são somente vestes, esta é a parte de Deus em dar-nos estas vestes, que é a nova natureza em Cristo, que é o Espírito santificado, que é o homem transformado, de dentro para fora, mente transformada. Mas que junto com estas vestes, então, estas vestes fazem com que nós produzamos o quê? As obras de justiça, as boas obras. E a Bíblia fala, olha, que os homens vendo as vossas boas obras glorifiquem o vosso Deus que está nos céus. E diz em outra parte do Apocalipse, porque as suas obras os acompanham. Essa semana nós tivemos uma reunião de mulheres, e foi muito interessante. Eram poucas, porque nós temos que respeitar, porque não podemos nos aglomerar. Foi uma reunião pequena, um café, com algumas poucas irmãs, e isso vai se repetir. E uma irmã foi pegar um copo d'água para outra, e este gesto de pegar a água e dar, ele é muito elevado diante de Deus. Diz, olha, vocês que são meus, até mesmo um copo de água fria eu vou recompensá-los. A gente não está fazendo nada para obter méritos, nem créditos, nem medalhas, nem coroas. Nós estamos fazendo tudo porque nós o amamos. Mas o Deus que tudo vê não deixa passar nenhuma boa obra sem que será recompensada. Pode ser recompensada aqui, agora, como diz Cristo, 100 vezes mais, com perseguições, e no reino de Deus, a vida eterna. Mas esse casamento é um casamento garantido por Jesus Cristo, né? Que garante que isso vai acontecer. É interessante que o noivado antigo, ele era diferente do noivado de hoje. O noivado antigo começava com uma escolha. A moça, ou melhor, o rapaz escolhia uma moça, ou a família escolhia a moça para o rapaz, e eles se conheciam. Se eles se gostassem,
e desejassem se casar, esse moço e esta moça, então, no dia que eles se conheciam e diziam sim para as famílias, eles sentavam e assinavam um contrato. Esse contrato já era um contrato de casamento. A noiva ficava com seus pais, eles ficavam noivos naquele momento. A moça ficava com os seus pais e o rapaz ia para a casa dos seus pais. Eles não se viam, não se tocavam nesses 12 meses. Ela estaria preparando o seu enxoval e ele estaria preparando uma casa, um lar. Passados, então, passo a passo aqui, antes disso, naquele momento que havia a assinatura do contrato, o noivo ou o pai do noivo pagava um valor, um dote para o pai da noiva, um valor, um dinheiro, e também eram dados presentes para a noiva como joias e vestidos. Se por acaso, durante esses 12 meses, houvesse infidelidade da parte de um dos dois, aquilo era considerado como adultério, porque eles já estavam casados, e aquilo invalidava aquele casamento, porque o contrato já tinha sido celebrado e o pacto já tinha sido firmado. E no dia do casamento, isso é muito importante, a noiva aparecia com as suas vestes nupciais, o seu vestido era bordado, ela portava joias e também um cinto especial muito belo, véu e grinalda. Para os romanos, antigo Império Romano, um véu na cintura, aliás, um cinto na base da cintura, significa que você ainda iria lutar o que você estava lutando. Mas na hora que você subia este cinto, eu colocava aqui no peito, significava: você venceu, você é vencedor. Por isso que na descrição de Jesus diz que há um cinto na altura do peito, ele é vencedor. E então eles chamavam damas de honra e amigos e amigas da noiva e os convidados do noivo. Havia uma procissão, como antigamente, aquelas procissões que tinham nas cidades pequenas do interior do Brasil, e a festa era na casa do noivo. Quando nós nos casamos, eu e a Cecília, em 7 de janeiro de 1984, na Igreja do Nazareno Central de Campinas, nós tínhamos as damas de honra que entraram. Eram muitas. Eram quantas? Eram 8 adolescentes e mais um casal de crianças. Essas moças se casaram, algumas com pastores e outras fazem outros ministérios e tal. Então são pessoas da nossa época, eram os adolescentes da nossa época. Veja que os nossos casamentos não são muito diferentes, né, desse casamento feito na antiguidade. Só que o noivo não avisava o dia que ele viria. Por isso que nós temos a parábola das 10 virgens. As 10 virgens são as 10 amigas ou damas de honra da noiva. Por isso que fala de lâmpada, de azeite. Porque na hora que o noivo aparecesse, poderia ser de manhã, de tarde ou de noite, elas, as damas, acompanhariam a noiva. Portanto, o Senhor
advertiu que não é suficiente ter uma lâmpada. O essencial e completo é ter lâmpada e azeite para a lâmpada. Não é suficiente ter uma experiência com Deus, ou ter tido uma experiência com Deus. O essencial é conservar e manter essa experiência viva com Deus, no óleo do Espírito, no poder do Espírito, na presença de Deus. Então esse noivo poderia chegar 9 da manhã, 3 da tarde, meia-noite. Passou-se os 12 meses, então no tempo de 12 meses, poderia ser um dia antes, 2 dias depois, uma semana depois, ele ia chegar de surpresa. E quando ele chegasse, elas tinham pouco tempo para se arrumar. Vocês observam que aquelas noivas ainda tiveram um pouco de tempo para irem comprar azeite. Era o tempo da preparação rápida, última. Mas não deu tempo suficiente de chegar. O casamento já tinha acontecido, a porta já tinha sido fechada. Naquela cerimônia havia a bênção dos pais e a bênção dos amigos, e o pacto do casamento, as palavras, o pacto era feito, celebrado. Esse pacto só poderia ser rompido pela morte, e a consumação é quando eles iam para os aposentos, que é o que a gente chama hoje de lua de mel. Eles iam para os aposentos, os amigos convidados iam até a porta dos aposentos, e os noivos entravam sozinhos e as portas eram fechadas, e ali se iniciava o casamento. Mas além disso também, dentro daquele contexto e da cultura judaica, havia a prova da virgindade. A virgindade era celebrada entre os judeus como algo de supremo valor. E o noivo e a noiva tinham um pano, um pedaço de tecido, que deveria ser mostrado depois à família, do sangue, da quebra da virgindade. E aquela era a prova de que realmente ela se guardou para ele. Portanto, quando a Bíblia fala em virgindade espiritual, nos fala de fidelidade. Porque a gente sabe que na conversão tudo se faz novo. E trazendo do subjetivo para o objetivo, do irreal para o concreto, aquelas pessoas, moças ou rapazes, que deixaram de serem virgens porque eram ignorantes e incrédulos, espiritualmente eles se tornam virgens agora, na nova vida que eles obtêm de Cristo, porque o seu passado é cancelado e anulado. Mas a Bíblia fala que a noiva que ele vem buscar é virgem e pura para o seu Senhor. E ele está falando o seguinte: a igreja não pode flertar com o mundo, ela não pode adulterar com o mundo. É isso que Tiago fala no capítulo 4 do livro de Tiago, que vai ser o encerramento da nossa mensagem. Ele chama aos que estavam lendo a sua carta de adúlteros e infiéis, porque eles estavam espiritualmente em adultério ou em deslealdade. Então, portanto, o final desse casamento era uma semana de festa. Por isso que Jesus multiplicou aquele vinho rapidamente. Seria uma vergonha absoluta acabar o vinho, porque era uma semana de festa. Se acabasse o vinho, acabava a alegria. E o Senhor fez com que o vinho fosse multiplicado, para que a festa durasse o tempo que ela tinha que durar.
Quem é a esposa, que agora é noiva? Quem será a esposa? É a igreja toda, não é a instituição, é a igreja, que a Bíblia chama de lavados e remidos do sangue de Cristo, que a Bíblia chama de comprados, que a Bíblia chama de salvos, santificados, que a Bíblia chama de propriedade exclusiva de Deus. Agora veja, abra aí em Tiago capítulo 4, para a gente caminhar para o final, estarmos prontos para esse banquete. Tiago capítulo 4, logo no comecinho, versículo 1, ele começa a falar forte aqui, né? Mas nós queremos ir no 4, Tiago 4, onde ele diz assim: gente infiel, na sua Bíblia pode estar adúlteros, gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz: é com ciúmes que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Então, como é que nós devemos nos portar como igreja, irmãos? Com fidelidade, com lealdade. A igreja, ela não pode se parecer com o seu entorno, ela não pode se parecer com o mundo, mas o mundo tem que se parecer com a igreja. Todas as vezes que a igreja se pareceu com o mundo, ela esfriou e acabou. Sempre que ela foi diferente do mundo, ela sobreviveu, subsistiu e permaneceu, porque é uma promessa: as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Qual igreja? Igreja fiel, de Efésios, sem mancha, sem ruga, sem defeito ou coisa alguma, santa para o seu possuidor. Isso é uma responsabilidade, irmãos, assim, muito grande, seja individual, ou seja comunitária, eclesial, corpo. Uma responsabilidade de conservar. A Bíblia diz: guarda o que tens, para que tu não percas a sua coroa. Guarda o que tens. Ele diz também que esse reino de Deus, esse grande casamento, essa grande festa, este reino é tomado por esforço. Essa palavra esforço é um esforço extenuante, é um esforço assim que toma todas as suas forças, é algo que você vai no seu limite. O reino de Deus é tomado por isso, e são os que se esforçam que entram nele. Então sempre o Senhor faz essa sinergia entre Ele e nós, entre Ele e a igreja. Sinergia é soma de forças. O Senhor dá as ferramentas e nós trabalhamos. O Senhor dá os vestidos e nós fazemos a obra. O Senhor dá a experiência e nós a alimentamos. O Senhor dá os poderes e nós saímos para utilizá-los. O Senhor dá a vida e nós a vivemos abundantemente. O Senhor nos dá a fé e nós a colocamos em prática. O Senhor nos dá a visão e nós acompanhamos a visão. O Senhor nos dá a revelação e nós nos apropriamos da revelação. O Senhor dá graça sobre graça e nós vamos andando de fé em fé, de glória em glória e de graça em graça. E há uma promessa no Apocalipse sobre tudo quanto acontece, todos esses juízos de Deus, em forma de ais, em forma de taças, ao som das trombetas.
ele diz o seguinte: eu vos guardarei da hora da provação que há de vir sobre todo o mundo. Ele nos guarda e nós nos guardamos. Nós nos guardamos e Ele nos guarda. A sinergia de cada um fazer a sua parte. Você no corpo, você fazer a sua parte. Dissemos na quinta-feira, irmãos, que nós não fomos chamados para sermos críticos da igreja e nem dos membros da igreja. Nós fomos chamados para sermos servos da igreja e abençoadores da igreja. Que nós não fomos chamados para transformar a igreja. Quem transforma a igreja é o Espírito. Nós somos chamados para sermos transformados pelo Espírito que está em nós. E Deus faz a obra em cada um, segundo a medida da sua vontade, segundo os seus propósitos e de acordo com a resposta que nós damos a Ele, segundo a fé que Ele nos dá. Vamos ficar em pé e vamos orar para que nós possamos encerrar esse nosso culto. Você tem plena certeza que você vai estar nesse banquete? Você tem absoluta certeza de que você já está com essas vestes de linho resplandecentes? Você tem certeza que você se encaixa ali em Efésios, onde ele fala, capítulo 5, dessa noiva santa, preparada, exclusiva, sem mancha, sem ruga, uma noiva jovem e sem mancha. Ela é jovem porque ela se renova. A igreja nunca envelhece, ela sempre se renova e ela nos renova. Aleluia. Mas aqueles que não estão preparados para esse banquete, que será inesperado, será num dia e numa hora em que ninguém espera, num momento, um abrir e piscar de olhos. A Bíblia diz que Ele virá nas nuvens, todo olho verá, e os seus anjos recolherão todos os quatro cantos da terra. Os salvos subirão com Ele automaticamente, os perdidos serão recolhidos para o juízo. Mas se há alguém aqui que não está pronto, ainda está pensando em viver muitos anos aqui no mundo, está cheio de sonhos aqui para essa vida, querido, acompanhe os acontecimentos, as notícias, perceba os sinais, leia o seu tempo, e leia a Bíblia, e veja que os sinais estão acontecendo e nos avisando. E quando estes sinais começarem a acontecer, ficai, pois, preparados e despertos, porque o dia em que não esperais, Ele há de voltar. Quantos querem ficar preparados agora? Aleluia. Se vestir de linho finíssimo, puro, serem purificados. Se você já está purificado, está pronto, você está pronta, amém? Então faz uma oração: Senhor, pode me levar. Tem coragem de fazer essa oração? Pode levar, Senhor. Que eu falei, malas prontas, domingo passado. Quem está pronto quer ir logo, não quer ficar fazendo rodeio aqui no mundo, não. Ele quer que Jesus venha amanhã, ou de preferência hoje à noite, melhor ainda, porque é o anseio do casamento, é o anseio de vê-lo face a face e de se unir com Ele para sempre. Deus, as mãos foram erguidas, pedindo essa experiência das vestes de linho finíssimo e as obras, boas obras, obras de justiça, as obras dos santos, as obras de misericórdia, as obras de piedade,
as obras de bondade, as obras da graça de Deus, as obras dos serviços, as obras feitas em nome de Cristo, na vontade de Cristo e para a glória de Cristo e para a edificação e crescimento da igreja. Prepara-nos para esse grande dia. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai e a comunhão com seu Filho, com seu Espírito Santo, seja com todos nós, em nós, sobre nós e agora ao sair, em nome de Jesus. Amém.